O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia anunciado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao quarto domingo do Advento. O texto que nos é proposto hoje pertence ao Evangelho da Infância, na versão de Mateus. De acordo com os biblistas atuais, os textos do Evangelho da Infância pertencem a um gênero literário especial chamado homologênesis. Esse gênero não pretende ser um relato jornalístico e histórico de acontecimento, mas é sobretudo uma catequese destinada a proclamar certas realidades salvíficas, que Jesus é o Messias, que ele vem de Deus, que ele é o Deus conosco. Desenvolve-se em forma de narração e recorre às técnicas do Midrash, uma técnica de leitura e de interpretação do texto sagrado usada pelos rabis judaicos da época de Jesus. A homologênese utiliza e mistura várias tipologias do Antigo Testamento. O Evangelho que nos é hoje proposto deve ser entendido a esta luz. Não interessa, pois, estar aqui à procura de fatos históricos. Interessa, sobretudo, perceber o que é que a catequese cristã primitiva nos ensina através das narrações sobre Jesus. Há ainda outra questão que importa ter em conta para percebermos o pano de fundo da narração que nos é proposta: a situação de Maria e José. O casamento hebraico considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. Havia uma primeira fase, na qual os noivos se comprometiam um com o outro, os esponsais. Só numa segunda fase surgia o compromisso definitivo, as cerimônias do matrimônio propriamente dito. Entre os esponsais e o rito do matrimônio passava um tempo mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes podia voltar atrás, ainda que sofrendo uma penalidade. Durante os esponsais, os noivos não viviam em comum, mas o compromisso que os dois assumiam tinha já um caráter estável, de tal forma que, se surgia um filho, este era considerado filho legítimo de ambos. A lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da esposa. E a união entre os dois, prometidos, só podia dissolver-se com a forma jurídica do divórcio. Ora,
Segundo o texto que nos é proposto, José e Maria estavam na situação de prometidos. Ainda não tinham celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. Segundo a narração de Mateus, José percebeu que Maria estava grávida durante a fase dos esponsais. Como sabia não ser o pai do bebê que estava para chegar, resolveu abandonar Maria em segredo. Mas um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e esclareceu o mistério. Aquele que vai nascer é fruto do Espírito Santo. O que é que temos aqui? Reportagem de acontecimentos históricos? O anúncio do anjo a José segue o esquema dos relatos do Antigo Testamento, em que se anuncia o nascimento de uma personagem importante. O anúncio está rodeado de sinais divinos. O anjo do Senhor, o sonho, que provoca o medo e espanto. O mensageiro divino anuncia qual será o nome e a missão da criança que vai nascer. Dá-se um sinal que confirma o anúncio, o cumprimento das Escrituras. A função desses anúncios é vincular a personagem desde o seu nascimento com o projeto divino. Este mesmo esquema que nos é apresentado, e aliás, usado por Lucas para descrever o nascimento de João Batista. Fundamentalmente, procura-se mostrar que Jesus vem de Deus, que a sua origem é divina. Maria encontra-se grávida por virtude do Espírito Santo. Procura-se ainda ensinar qual será a missão de Jesus. O nome que lhe é atribuído mostra que ele vem de Deus com uma proposta de salvação para homens e mulheres. Jesus significa Deus que salva. Também se diz de forma clara que ele é o Messias de Deus, da descendência de Davi, que os profetas anunciaram, uma referência que é feita ao Antigo Testamento. De qualquer forma, a figura de José desempenha aqui um papel muito importante. O anjo dirige-se a ele como filho de Davi e pede-lhe que receba Maria e que ponha um nome à criança. A imposição do nome é o rito através do qual um pai recebe uma criança como filha. Assim, Jesus passa a fazer parte da família de Davi e a ser naturalmente a esperança para a restauração desse reino ideal de paz e de felicidade, pelo qual todo o povo ansiava. Pela obediência de José, realizam-se os planos e as promessas de Deus ao seu povo. Esse Jesus que esperamos é de acordo à catequese que a primitiva comunidade cristã nos apresenta por intermédio do evangelista Mateus, o Deus que vem ao encontro de todos nós para nos mostrar salvação. A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada um de nós com este Deus. E esse encontro só será possível se tivermos o coração disponível para o acolher e para abraçar a proposta que ele nos veio fazer. Com frequência, o Natal é a festa pagã do consumismo, das prendas obrigatórias, dos presentes, da refeição melhorada, das tradições familiares que têm de ser respeitadas mesmo quando não significam tanto. O nosso Natal, este Natal que estamos preparando no nosso coração, é a celebração da encarnação de Deus. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um verdadeiro encontro com o Deus libertador, cuja proposta de salvação é acolher a todos nós. A figura de Maria é uma figura incontornável para quem prepara o Natal. É a figura que está sempre disponível para escutar os apelos de Deus e que lhes responde com um sim de disponibilidade total. É esse sim e essa disponibilidade que tornam possível a presença salvadora de Deus no mundo. Estou na mesma atitude de disponibilidade aos desafios de Deus? Sou capaz de fazer todos os dias sim
de forma que através de mim Deus possa nascer no mundo e salvar a todos. Outra figura que nos interpela e questiona neste tempo do advento é a figura de José. Ele é o homem que Deus envolve nos seus planos, planos que provavelmente lhe parecem misteriosos e inacessíveis, mas de tudo aceita uma obediência total a Deus. Sou capaz de acolher os projetos de Deus, mesmo quando eles desorganizam os meus projetos pessoais, com a mesma disponibilidade de José na obediência total ao plano de Deus. Chegamos à reta final do advento. O Natal se aproxima. Permitamos o Natal ser de Jesus, pois se Jesus nascer em nossos corações, novas criaturas todos nós nos tornamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.